E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Eu quero fazer uma versão 2020, 2021 desse vídeo aqui, que são pontos negativos e positivos sobre morar aqui na Dinamarca. Eu quero deixar bem claro que, como é um outro país e um outro contexto, é óbvio que os pontos negativos e positivos vão ser muito diferentes dos que são os brasileiros, né? Entretanto, é muito importante dizer que quando você muda para um outro país, a sua percepção, a sua realidade é aquela do novo país, entendeu? Então as coisas aqui vão te deixar, às vezes, tão chateados quanto o que te deixava chateado em outro país que você morava, né? No meu caso, o Brasil. Mas, enfim, vamos começar então. Eu vou começar com 5 pontos negativos aqui. O primeiro deles é a imigração, tá? E não necessariamente, assim, e para quem acompanha o meu canal sabe que eu comento muito sobre isso daqui. Muita gente até me chama de negativista porque eu sempre falo como é difícil de imigrar aqui para a Dinamarca, e eu sempre digo que eu sou realista, entendeu? Eu sou muito pragmático e eu vou dizer a realidade como ela é, né? Vocês já sabem que se mudar aqui para a Dinamarca é relativamente muito difícil, tá? Principalmente quando algum governo de direita mais conservador assim entra no poder. Eles mudam as leis na imigração e deixam a vida dos imigrantes aqui um verdadeiro inferno. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2015, quando nós tivemos uma eleição e o governo entrou aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer não é necessariamente sobre se mudar para a Dinamarca. Eu quero dizer como é para você se estabelecer aqui. Por quê? Quando você se muda para um país, você normalmente entra com um visto temporário, entendeu? Aquele visto tem que ser renovado de acordo com algumas condições que o governo impõe. E se você realmente gosta do lugar, você não quer viver lá temporariamente, entendeu? Nesse visto, porque as coisas são muito instáveis, sabe? Você não sabe quando uma condição vai mudar que você não vai conseguir supri-la. Então, assim, é difícil isso. É uma situação muito difícil. A maioria dos países, por exemplo, Estados Unidos, Portugal, por exemplo, eles oferecem uma maneira de você ter o Green Card, né? Que no caso seria nos Estados Unidos. Aqui nós não temos o Green Card, mas nós temos algo chamado Permanent Opholdstilladelse, que significa residência permanente. E é basicamente a sua estabilização no país, entendeu? É um passo antes de você virar cidadão, tá? Te dá direito a você morar no país sem precisar de ficar justificando a cada X meses ou X anos que você está de acordo lá então com as condições que o país te impõe. E aqui na Dinamarca, para vocês terem uma ideia, para conseguir esse Permanent Opholdstilladelse, em média, você demora-se 8 anos. Então você imagina você ficar renovando seu visto, aqui são de normalmente 4 em 4 anos, até você ter as condições para poder pegar os 8 anos. Então, pegar permanente com 8 anos. Então, assim, é difícil. No meu caso, eu me sinto privilegiado porque você também consegue pegar com 4 anos, tá? Também é possível. Só que existe um tanto de requerimento que você precisa cumprir. Entre eles, 4 deles são: você precisa falar dinamarquês fluente, você precisa fazer tipo um TOEFL dinamarquês sobre a sua fluência, então uma prova. Você precisa ganhar acima da média nacional dinamarquesa, que é relativamente difícil para muita gente. Você precisa estar empregado ou empregada por 4 anos nos últimos 4 anos e meio. E você precisa também fazer uma prova, que eles chamam aqui de Melbourne Escapes Program. E é uma prova basicamente sobre a cultura dinamarquesa, entendeu? O país, entendeu? Quantos membros tem a Groenlândia no parlamento dinamarquês, quantos membros tem o parlamento dinamarquês, entendeu? Qual a diferença do governo e dos políticos, o tipo de poder que eles têm, entendeu? Quando foi escrita a Constituição dinamarquesa, quem escreveu, quem foi o arquiteto X. Então, assim, para ser sincero, não é muito difícil a prova, tá? Se você sabe ler dinamarquês, você se inscreve lá para a prova, que custa R$700 para fazer, tá? E você precisa gastar um tempo para poder estudar. Eles te dão um livrinho lá de 100 e poucas páginas e você lê aquele livro. Assim, eu gostei bastante até porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Só que é um processo chato, tá? Você, querendo ou não, para você se tornar fluente dinamarquês aí demora 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Para aí sim você conseguir fazer essa prova. Então, assim, é complicado isso. E o que acontece, eu conheço gente que mora aqui há quase 20 anos e ainda está na residência permanente. Por quê? Porque as leis, as condições vão mudando o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, quando você está, sei lá, com 3 anos e meio, você cumpriu
e está cumprindo, por exemplo, a parte do seu vínculo empregatício e está para fazer a prova, pode ser que a prova já mudou para uma outra já, entendeu? Então, assim, nessa parte é um saco. E depois que você está morando no país, você quer se estabilizar, entendeu? Você não quer ficar pensando quando que você vai ser mandado embora. Então, assim, é um peso psicológico muito grande para a pessoa e dos maiores pontos negativos aqui para mim, essa parte da imigração. Outra parte, ponto 2, mão de obra. Mão de obra aqui é carérrima para tudo, tá? Se você tem uma casa e você tem que chamar um eletricista no final de semana de noite, você vai pagar aí pelo menos uns R$4.000 por hora de trabalho, tá? Apesar da remuneração aqui ser alta, esse ainda assim é um valor muito alto. Terceiro, impostos, tá? Nós pagamos aqui uma alíquota de 25% sobre cada produto que nós compramos aqui, tá? Do supermercado, uma balinha lá no supermercado até, sei lá, essa câmera que eu estou gravando aqui, tá? Você paga 25%, tirando os 30%, mais de 30% de imposto que você já paga já. É claro que o lado positivo disso, e que eu enxergo dessa maneira, é que todo esse imposto vai de volta para você, entendeu? Então, assim, vai de volta na infraestrutura que eu vou falar aqui, nos hospitais, nas universidades que são gratuitas para quem quer estudo, e vai para poder financiar o bem-estar social que nós temos aqui, que na minha opinião é o fator primordial na questão da segurança, entendeu? Ele faz com que as pessoas não precisem roubar, não precisem se envolver em crime para poder botar comida na mesa aqui da família. O quarto ponto, a cultura, tá? A cultura dinamarquesa é uma cultura diferente, apesar de eles serem cristãos também, né? Ou pelo menos eles não são católicos, mas eles são protestantes, então assim, é um pouco semelhante à cultura, pelo menos a religião predominante no Brasil, e muita coisa da cultura vem da religião, né? É um país que tem uma mentalidade muito diferente da brasileira, tá? As pessoas aqui têm uma outra maneira de enxergar a vida, de enxergar como a sociedade deve ser governada. E isso pode ser um contraste para muita gente, tá? É difícil também você fazer amigos aqui, não significa que os dinamarqueses não gostam de fazer amigos, tá? Não é essa a questão. Mas como diria, eu esqueci o nome dela, mas tem uma youtuber que fez um vídeo atrás aí, há um tempo atrás, descrevendo os dinamarqueses, ela disse que os dinamarqueses são muito na deles, com amizades já pré-definidas, muito bem pré-definidas. Então, assim, para eles saírem da zona de conforto deles, isso é muito difícil, leva tempo. E você precisa você precisa ter uma proatividade muito grande, tá? Para poder fazer essa amizade, se tornar amigos dos dinamarqueses aqui. E isso, depois de um tempo, acaba se tornando um problema para muita gente. Você acaba se sentindo excluído da sociedade. Isso é um transtorno terrível para o seu psicológico, porque você está em um outro país, com outra cultura, um outro clima, comendo coisas diferentes, e isso, assim, pode te desmotivar bastante em querer continuar vivendo no país. Quinto ponto, empregos, tá? Dependendo da sua área de formação no Brasil, pode ser difícil de você conseguir emprego aqui, tá? Pelo menos o pontapé inicial pode ser bastante difícil. Agora, para vocês terem uma ideia, 80% do PIB dinamarquês é serviços, tá? Então, assim, é tecnologia, são bancos, o que significa que o país precisa de mão de obra qualificada. Então, dependendo da sua área, principalmente se você for químico, sabe, bioquímica, são áreas que empregam muito aqui. Computação também emprega bastante, que é o meu caso. É relativamente fácil de você conseguir se manter empregado nessas áreas, mas dependendo do que você trabalha no Brasil, pode ser difícil você conseguir dar o pontapé inicial para começar a trabalhar aqui. Em geral, o desemprego na Dinamarca é muito baixo. Então, assim, se você precisa ter uma insistência muito grande, mas é possível sim, tá? Você trabalhar aqui. Dá para trabalhar só com inglês se você morar em uma cidade grande, ou às vezes até pequena mesmo. Eu sei de fazendas aqui mais pro interior que empregam refugiados, por exemplo, que nem falam dinamarquês assim. Relativamente, você consegue um emprego só falando inglês, por exemplo, tá? Se a mão de obra for escassa. E esses eram 5 pontos negativos. Vou falar agora os 5 pontos positivos que eu acho na Dinamarca, que poderia ser até mais do que isso. O primeiro deles, para mim, é o salário. A remuneração aqui na Dinamarca, independente do que você faça, é excelente. Para você ter uma ideia, aqui na Dinamarca, se você não tem formação, tá? Se você trabalha
com algo que não necessariamente requer uma qualificação acadêmica ou qualificação técnica, o seu salário médio vai ser de 18 a 21 mil coroas. Isso dá aproximadamente 16 a 18 mil reais por mês, tá? Aí eu sei que vai ter gente que vai falar, mas aí não tem imposto, muito imposto e tal. Se você tem uma ideia, você vai pagar aproximadamente 36% de imposto. É a alíquota 35-36% é a alíquota mínima aqui na Dinamarca. Então, assim, você vai ter aí de 10 mil a 12 mil reais para poder viver com tranquilidade. E esse valor dá para poder pagar o seu aluguel e dá para poder pagar o seu supermercado aí sem problema nenhum, tá? Por exemplo, a conta de telefone aqui também é muito barato. Eu tenho um plano no meu telefone de o que? Acho que são 60 gigas, falo ilimitado e eu pago aí equivalente a 40 reais, 50 reais, entendeu? Então, assim, é relativamente muito barato aqui. Internet também é super barato. Custo de vida, que é o segundo ponto positivo aqui que eu quero falar, é super barato, tá? É muito acessível você ir ao supermercado aqui e comprar o que você quiser. É óbvio que não tem como você viver de comer picanha todo dia, né? Como tem gente que às vezes espera que isso aconteça, porque para vocês terem uma ideia, picanha aqui custa o quê? Mais de 650 reais, entendeu? 1 quilo de picanha aqui é relativamente caro. Mas você pode comprar uma vez na semana, entendeu? Para quem ganha aí 10 mil reais por mês, isso não é um problema não, tá? Conta de luz, gás, isso daí também é muito barato. Vocês podem, por exemplo, ver esse vídeo que eu vou deixar linkado aí, um vídeo que eu fiz em 2018 sobre o custo de vida aqui na Dinamarca. Os valores ainda estão muito próximos desses do vídeo. A inflação aqui é muito baixa, muito bem controlada. Além do mais, os aumentos salariais que nós temos aqui estão muito acima da inflação. Então, assim, é muito próximo do que eu descrevi nesse vídeo aí. O terceiro, a infraestrutura do país. O país é muito bonito, para quem acompanha os meus vídeos aí de moto, vê que é um país muito bonito, muito limpo, muito bem cuidado, tá? As coisas aqui, as calçadas, a cada metro quadrado aqui é tudo planejado. Eles não fazem nada sem planejar aqui. Até os parques aqui que você vai, as gramas são cortadas com constância. Então, assim, dá um prazer você tá aqui. É um dos países mais bonitos da Europa. Assim, isso sem dúvida. Quarto, direitos trabalhistas. Aqui na Dinamarca nós temos basicamente os mesmos direitos trabalhistas que no Brasil, tá? Talvez até mais, por exemplo. Aqui o direito de maternidade e paternidade, licença maternidade e paternidade, que podem ser trocados, tá? Se o pai quiser ficar em casa no lugar da mãe, ele pode. Somados juntos, dá mais de 1 ano, para vocês terem uma ideia. Tudo pago, tá? Isso é tudo remunerado. Nós também temos 5 semanas por lei de férias. Na verdade, eu gosto de falar 25 dias, porque final de semana não inclui, tá? Então, quando você fala que você tira 1 semana de férias, você não tira 7 dias, você tira 5, que é de segunda a sexta. Isso é muito importante dizer. Nós temos uma outra semana, que é opcional para as empresas, tá? Que são mais 5 dias, então, que você pode ter. Essa semana, ela não é paga se você não tirá-la durante o ano, tá? Então, assim, por exemplo, na minha empresa, o que acontece é que a primeira semana que a gente tira no ano é essa semana opcional, tá? Que é pra gente não perder ela. E tem aí, então, o quinto ponto, que são as universidades e a saúde aqui. Eu vou começar primeiro, no caso, pela universidade, que é sensacional. Eu estudo aqui, eu faço meu mestrado aqui em ciência da computação, e eu vou dizer para vocês que é uma experiência sensacional. É um privilégio poder estudar aqui. Você tem uma infraestrutura, você tem profissionais, professores, sabe, super engajados, super interessados em te ensinar. Você tem laboratórios de primeira qualidade. Você pode fazer intercâmbio aqui de graça, tá? Assim, de graça porque é pago com o seu imposto ainda, né? Mas, assim, com o nosso imposto gratuito. E você pode escolher basicamente qualquer universidade, assim, não qualquer universidade, mas boa parte dos países do mundo tem um acordo com a Dinamarca para você poder estudar. Isso é tudo pago com o governo aqui, tá? Se você vem de intercâmbio para a Dinamarca é um pouco diferente, mas se você é residente permanente da Dinamarca ou é cidadão, você pode escolher qualquer país do mundo aqui para você passar 6 meses lá, que vai ser por conta do governo. E isso dá uma sensação de inclusão muito grande, entendeu? De que o governo realmente está investindo em você. É sensacional isso. E você também aqui, além da universidade ser paga com os nossos impostos, nós também ganhamos um salário. No caso eu não, porque eu tenho emprego, né? Mas para você que é cidadão dinamarquês ou residente permanente
e estuda aqui full time, você ganha um salário do governo, tá? Isso começa lá desde o gymnasium, que é o ensino médio deles, e vai até o mestrado, tá? Então você passa o tempo todo ganhando um salário do governo. É o equivalente aí a uns 5, 6 mil reais. Não é muito dinheiro para padrões dinamarqueses, tá? Mas dá para você poder viver ali ok, entendeu? Enquanto você está estudando, pelo menos para você não ter que trabalhar. Se você quiser ter que trabalhar, existe um limite, acho que são 10 horas por semana, aproximadamente. Muita gente escolhe fazer isso, que é para poder complementar a renda, o que eu acho que vale muito a pena. E sobre saúde, nós temos aí os hospitais. Você precisa fazer qualquer tipo de tratamento de câncer aqui, que é super avançado, tá? Se você precisar de qualquer medicina, por exemplo, tem medicina para pessoas que sofrem algum tipo de problema que a medicina ainda não consegue curar, entendeu? Eu sei que o uso de cannabis aqui, de medicamentos à base da maconha, né, é liberado, tá? Isso tudo pago. Assim, os medicamentos normalmente você tem que pagar. Se você tiver algum problema financeiro assim, eu sei que o governo pode te dar uma bolsa, entendeu? Para você, uma bolsa não, mas uma ajuda de custo. E em geral, assim, qualquer tipo de cirurgia que você tem que fazer é muito bom. Durante o corona, por exemplo, todos os testes, agora a vacinação do corona que está acontecendo, vai ser gratuito para a população inteira, e eles têm um plano de vacinar aí 60% a 70% da população dinamarquesa, e isso vai ser tudo pago com o nosso salário. E te dá, assim, e é óbvio, né, que é um ponto positivo, mas assim, por outro lado, você não quer pagar tanto imposto, né? Só que o que eu aprendi morando aqui na Dinamarca é o seguinte, é que você tem duas escolhas. Você pode morar em um país onde se paga muito pouco imposto, mas a sociedade é violenta, entendeu? As pessoas passam fome e tal. Ou você pode morar em um país como a Dinamarca, onde os gastos de todo mundo são distribuídos entre a população. Isso ainda não quer dizer que você não é muito bem gratificado aqui, entendeu? Você pode olhar aí que a Dinamarca tem os maiores salários do mundo, sabe? Então, assim, você tem uma maneira de gratificar as pessoas e ainda assim fazer com que pague um valor razoável dos seus impostos aí. Eu, pelo menos, não reclamo, eu acho que vale muito a pena. Bom, então é isso daí que eu queria comentar com vocês. Me digam aí o que vocês acharam desses 5 pontos negativos aí, se para vocês são 5 pontos negativos mesmo, e os pontos positivos, se vocês concordam comigo, se vocês trocariam a vida do Brasil aí para poder viver amargurados aqui na escuridão e no frio dinamarquês. E é isso daí. Aquele abraço, valeu e até a próxima. Falou!